Dando continuidade, vou chamar aqui o professor Dr. André para falar sobre o tema As Promessas da Constituição de 88. Por favor, doutor. Bom, boa noite a todos os santacruzenses e a todos os alunos da UAPEC. Meu abraço ao meu amigo Benedito, minha saudação a todos os palestrantes pelas brilhantes conferências que foram conferidas aqui. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer para vocês que é um enorme prazer estar aqui nessa cidade. Já vim dezenas de vezes aqui, desde lá do ano de 2004, 2005, quando a gente começou a trabalhar na abertura do curso de Direito, e todas as vezes que eu vim aqui, sempre eu fui me integrando um pouco à cidade, o Benedito foi me apresentando um pouco, e hoje, quando a gente chegou, eu e o Douglas, a gente saiu da rodoviária, viemos a pé, vamos dar uma caminhada, estavam com as malinhas um pouco pesadas, mas vamos caminhando um pouco aqui para relembrar um pouco de Santa Cruz, e o hotel que a gente está aqui é o São João. Eu não gostava de ficar nesse hotel, eu gostava de ficar no hotel do Galeguinho, lá que o Galeguinho era São Paulino, eu gostava de brincar com ele depois do almoço, para a gente ficar conversando de futebol. E, bom, então é uma cidade que me traz ótimas recordações, eu me sinto em casa aqui, o curso de Direito eu sinto como um filho meu, bem cuidado, e me sinto totalmente em casa quando chego aqui por Santa Cruz. É um imenso prazer estar por aqui e poder conviver com vocês, e mais ainda, poder participar desse primeiro grande congresso, desse filho que também é um pouquinho meu, que é o curso de Direito da UAPEC. Bom, entre todas as propostas de trabalho desse congresso, eu escolhi a palavra resistência. Eu digo, vou pensar alguma coisa com a ideia de resistência. E pensei um pouco, eu trabalho com filosofia do direito, trabalho com sociologia e trabalho com direito constitucional. Digo, como eu vou fazer uma fala lá para o pessoal da graduação, eu vou falar um pouco em direito constitucional, que é uma coisa que me interessa também, mas não numa perspectiva estritamente dogmática, numa perspectiva um pouco mais histórica, até chegar na palavra resistência. Falar de Constituição hoje, nos dias de hoje, me parece da mais alta importância, da mais profunda importância. Por quê? Chegamos num quadro político, eleitoral no país, de polarização entre duas propostas absolutamente distintas, diametralmente opostas, e situadas quase nos extremos de um espectro político dentro do país. E algumas propostas, inclusive minimizando a importância da Constituição, com algumas falas chegando até o cúmulo, por exemplo, de dizer que uma Constituição pode se fazer sem democracia, né? Talvez essa pessoa não tenha ouvido falar no como se faz uma Constituição, mas independentemente das visões de mundo, sejam elas de direita ou sejam elas de esquerda, não estou aqui muito para debater isso, hoje o mérito das propostas, mas a minha ideia é chegar ao final dessa proposta com a palavra de uma resistência constitucional. E por que isso? Porque essa Constituição de 88, o constitucionalismo no Brasil e a democracia no Brasil são processos muito caros, são processos muito melindrosos, muito frágeis no Brasil. O Brasil tem 500 anos, 518 anos. Desses 518 anos, nós somos um país independente desde o ano de 1822. Somos república desde o ano de 1889. Pergunta, quantos anos de democracia viveu o Brasil? Em que os cidadãos são livres para manifestar sua opinião, para contrariar os seus opositores, sem qualquer espécie de medo de serem perseguidos, de serem presos, ou em alguns casos, de até desaparecerem ou serem mortos. Quantos anos no Brasil? Vamos ser honestos e sinceros, pensando em democracia formal, democracia representativa, com direito a voto, livre e direto nos nossos representantes, e pensando em democracia material, que é a democracia no sentido de realização, efetivação e respeito dos direitos humanos. Vamos falar de 46, quando cai o governo de Getúlio Vargas, e depois se instala uma democracia no Brasil, que sucede, depois o próprio Getúlio Vargas volta, Juscelino Kubitschek, João Goulart, até o ano de 64,
64 esse processo é interrompido, retornamos lentamente a partir do ano de 85, eleições no ano de 89 e depois sucessivas eleições. Fora esses períodos, nós podemos falar de qualquer outra coisa, mas não vamos falar de democracia e nem vamos falar de constitucionalismo material. Temos Constituição desde o ano de 1824? Sim, temos Constituição de 1824. Mas essas constituições, na maioria delas, elas não realizaram efetivamente o espírito e a cultura do que é uma Constituição. Constituição de 1824, uma Constituição imperial imposta pelo imperador que tinha um projeto pessoal que foi traduzido numa Constituição. Constituição de 1891, o país recém-saído de um processo de um modo de produção escravagista, o país era dominado por senhores do gado, por senhores do café, pelos senhores do leite no Brasil. Constituição de 1934, com pequena participação popular na sua elaboração. Constituição de 37, Getúlio Vargas dá um golpe e importa uma Constituição da Polônia, que é uma Constituição absolutamente ditatorial. Uma Constituição razoavelmente democrática no ano de 1946, a Constituição de 67, uma Constituição imposta pelos militares, a emenda de 69 do mesmo jeito, e chegamos depois de um processo de movimentação popular, a Constituição de 1988. E aí nós temos, no plano normativo, constitucional, uma Ferrari. Temos estacionado na nossa garagem uma Ferrari. Temos o último tipo, temos o paroxismo, o último modelo mais sofisticado de Constituição que existe no mundo. Me preocupa um pouco que parece que a Constituição hoje não está valendo muita coisa para alguns setores políticos do país. Mas por que essa minha preocupação? Primeiro, é importante destacar, para realçar o valor e o peso dessa Constituição e a importância dessa Constituição no plano jurídico e no plano político, o processo imediatamente anterior a esse nosso período democrático constitucional e que criou as condições sociais, políticas, jurídicas, etc., que permitiram o surgimento de movimentos sociais que chegaram até a Constituição de 1988. E que período é esse? Um período não constitucional. Um período de ditadura militar do ano de 1964 até o ano de 1985, quando começa lentamente um processo de transição democrática. E como é esse período que hoje parece e ecoam nas redes sociais? As redes sociais, eu nunca vi um instrumento tão maravilhoso como é a internet, como é o Google, como são as redes sociais. E ao mesmo tempo, eu nunca vi um instrumento tão perverso como são as redes sociais para se espalhar besteira, para se espalhar bobagens, para se espalhar notícias horrorosas, para se espalhar opiniões das piores cepas possíveis. E parece que hoje o discurso que boa parte da população propaga por aí, queremos a volta da ditadura, queremos a volta dos milicos, porque os milicos que vão resolver o problema. Esse negócio de democracia não adianta para ninguém. Começou a se espalhar esse discurso. Esse discurso é espalhado por boa parte de alguns setores políticos do país. Por que isso? Fundamentalmente, por ignorância histórica, por não saber as possibilidades e a falta de limites das ditaduras que aconteceram historicamente, não só no Brasil, mas aconteceram no mundo inteiro. E nós temos que nos dar conta de algumas coisas acerca desse período pré-constitucional que movimentou o povo até chegarmos a uma Constituição. E aqui eu quero passar para vocês, então, uma primeira lâmina. Como é que os militares trabalhavam? Hoje nós estamos preocupados na efetivação de uma Constituição em que os poderes políticos sejam limitados e que os direitos humanos, os direitos fundamentais sejam efetivados, sejam respeitados. Essa é a nossa preocupação constitucional, esse é o espírito constitucional. Como é que agiam aqueles que detinham o poder político nesse período anterior à Constituição de 1988, a nossa melhor Constituição da história, no período de 64 a 85? Eles trabalhavam com Constituição debaixo do braço? Não, nunca foi assim. Até hoje, para muitos setores
que compõem ainda as descendências dos regimes militares têm que se apresentar uma condição. Olha, está aqui uma condição, quero te apresentar, muito prazer. Porque não era essa maneira como eles utilizavam, não era esse livrinho de cabeceira. O livrinho de cabeceira era... onde é que está aqui? O livrinho de cabeceira, a gente vive falando nisso aí, a maioria nunca leu. Eram os chamados atos institucionais, do qual o mais grave deles foi o ato institucional número 5, o famoso AI-5. Pois o que dizia o AI-5 do ano de 1968? Um presente de Natal que foi dado no ano de 1968. Isso aqui colocava o modo de agir que não era constitucional do regime militar e da ditadura. Era um modo institucional autoritário. Vejam bem. O primeiro considerando eu tinha que dar uma encurtada aqui, mas não... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Não está indo. Bom, o primeiro considerando que é uma espécie de exposição de motivos do ato institucional número 5 que o governo militar colocou como fundamento para editar o ato. E vejam bem, considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 64 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições do nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando deste modo os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e de prestígio internacional da nossa pátria. Esse é o argumento, é um argumento absolutamente contraditório, porque fala em liberdade, fala em democracia, fala em respeito à dignidade da pessoa humana, mas ao mesmo tempo fala em combate às ideologias contrárias à tradição do povo. Querem conceito mais abstrato do que a tradição ideológica do povo brasileiro? Que tradição ideológica do povo brasileiro? Onde é que está esse negócio que eu nunca vi? Que tradição é essa? Um argumento criado de forma autoritária, de forma arbitrária, para justificar uma série de tropelias que viriam depois. Mas bem, o que resultou nisso aqui? O que resultou nisso aqui? O exemplo. O artigo 2º do ato institucional número 5, um artigo importantíssimo no ato institucional. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pela Presidência da República. Um dos fundamentos do constitucionalismo é que os poderes políticos sejam limitados, que sejam regulados e fiscalizados uns pelos outros. Um ato institucional que diz que o presidente da República pode fazer tudo, fecha Congresso, abre Congresso a hora que ele bem entende. Era assim que funcionava. E assim aconteceu logo em seguida no Congresso Nacional Brasileiro. Mais adiante, parágrafo 1º. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas na Constituição ou nas leis orgânicas dos municípios. Princípio fundamental de qualquer regime constitucional e de qualquer regime republicano e democrático. Os poderes são separados e independentes, cada um na sua, cada um exerce a sua função. O Poder Legislativo legisla, o Executivo executa e o Judiciário jurisdiciona. Aqui confunde tudo. E vem mais adiante, lá adiante vem um tiro no Poder Judiciário. Mais adiante, no artigo 3º, o presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Aqui está se dizendo, a Constituição, diante do ato institucional número 5, não vale nada. O presidente faz o que bem entende, sem os limites da Constituição. Mais adiante, artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. E isso implicava no quê? No artigo 5º, que dizia o seguinte: a suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente
cassação de privilégio de foro por prerrogativa de função, suspensão do direito de votar e de ser votado, proibição de atividades ou manifestações sobre assuntos de natureza política, aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado. Mais adiante, artigo 6º, ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como as de exercício em função de prazo certo. Lá no começo fala em liberdade, respeito à dignidade da pessoa humana, fala em democracia, mas lá já dá uma contradição, porque tem que perseguir as ideologias contrárias. Olha, dá para falar o que você quiser, todo mundo tem liberdade, só não pode falar o que nós não queremos ouvir. E depois vem essa bandalheira aqui, que foi o que foi feito. O que aconteceu? Os militares botaram dentro do seu bolso, debaixo da sua asa, os outros dois poderes e liquidaram com o sistema de separação de poderes, liquidaram com a essência do que significa uma república, em termos de organização do poder político. O que acontece? Depois vieram algumas histórias que vocês conhecem, de um regime autoritário, que no Brasil até se diz que foi um dos mais levinhos que aconteceram na América do Sul, mas que era um movimento organizado e fomentado pela CIA e por outros poderes do norte do planeta, que chegaram aqui e instigaram tudo isso, e o resultado foi que nós estávamos brigando e nos engolindo uns aos outros aqui dentro, e não chegamos a lugar nenhum, ou melhor, chegamos a alguns não lugares, poderíamos dizer assim. A partir disso, por uma série de movimentos sociais, que vocês já devem ter ouvido falar, os movimentos de diretas já, algumas eleições que aconteceram no plano indireto, porque o presidente da República era eleito pelo Congresso Nacional, que era um congresso dominado pelos militares, porque eles nomeavam, caçavam alguns, e depois de caçado não tinha substituição, o próprio ato fala isso. Caçava, não tinha substituição, caçava, tinha perdido a cadeira. Então caçavam alguns expoentes da oposição, nomearam 1/3 dos senadores biônicos e ficaram com o Congresso controlado. Fizeram algumas eleições indiretas, mas já na década de 70, sentindo uma pressão popular e um desconforto com tudo aquilo, começaram a surgir dentro da própria ditadura algumas reações. Uma primeira eleição que aconteceu, um general chamado Euler Bentes Monteiro se candidatou contra um candidato do governo, perdeu a eleição, mas ali já tinha um ruído dentro da própria ditadura. Posteriormente, depois do avanço de algumas negociações e de algumas pressões políticas, aconteceu uma eleição em que o vencedor da eleição foi, por um arranjo que se fez entre os militares e algumas forças políticas de centro-direita no país, se elegeu Tancredo Neves, de um partido chamado Partido Popular, e o seu vice José Sarney, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Os militares negociaram uma saída honrosa, fizeram uma lei da anistia, que anistiava eles também pelos crimes cometidos, pelos crimes de lesa pátria e de lesa humanidade, e todo mundo saiu tranquilo, mas eles entregaram o poder na mão de expoentes da centro-direita do país, que era o Tancredo Neves e o José Sarney. O Tancredo Neves morre, o José Sarney assume como presidente da República, e o José Sarney avança esse processo de democratização, e em julho de 1985 ele faz uma mensagem ao Congresso Nacional, colocando a proposta de uma emenda constitucional, a chamada Emenda Constitucional número 26, que foi aprovada em novembro de 1985, e que estabelecia que o Congresso Nacional, que fosse eleito nas eleições gerais de 1986, e que, portanto, assumiria em 87, assumiria as funções de Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição. Muito bem. Aprovada essa emenda constitucional, essa emenda constitucional foi efetivada, foram feitas as eleições no ano de 1986, e dois fatores foram cruciais nessa eleição. Primeiro, não havia eleição direta para presidente da República, para 1/3 dos senadores, não havia eleição direta para governador do estado, para capitais de estado e para cidades que se constituíam como cidades de zona de segurança nacional, que eram cidades das fronteiras com outros países, e cidades que tinham grandes contingentes militares e uma posição estratégica central no país. O que aconteceu? Naquele ano, as eleições foram gerais. Eleições em todos os níveis. E
A grande questão que se colocou, a grande questão que surgiu no imaginário eleitoral do povo brasileiro foi: vamos eleger agora os nossos governadores, que era o grande cargo que tinha na época e que até então muitas pessoas não tinham votado até então. A eleição de 1986, então, tem o foco todo na eleição para governador do estado. E as elites regionais, as elites políticas regionais assumem o controle desse processo porque queriam eleger os seus governadores, porque esse espaço dentro da divisão de poder da federação era um espaço hiper importante, ou seja, você ter o governo dos estados, porque o governo dos estados tem uma série de atribuições constitucionais. E o foco foi deslocado da principal eleição do país, que era a eleição para o Congresso Nacional de deputados federais e senadores, que exerceriam a função de constituintes, de congressistas constituintes. Então, esse foi um primeiro problema. Se perdeu o foco. Toda a discussão foi para a eleição para governador. O segundo critério que influenciou enormemente essa eleição de 1986 e que, por consequência, afetou também a Constituição, inicialmente a Constituição de 87, a Constituinte de 87 e 88. No ano de 1986, alguns devem se lembrar, a maioria não, em fevereiro de 1986, um domingo à noite, entra em cadeia nacional um ministro da Fazenda chamado Dilson Funaro. E o Dilson Funaro, domingo à noite, diz o seguinte: a partir de amanhã, ou melhor, desde o dia de hoje para trás, há vários dias, estamos pesquisando os preços de todos os produtos que são fabricados no país. Todos! Tudo que é vendido no país, nós temos o preço. E a partir de amanhã, os preços estão tabelados. E ninguém pode mexer em preço porque se constitui em crime contra a economia popular. Violação das tabelas do governo. Segunda-feira, entram as tabelas divulgadas em todos os jornais e os preços caíram lá embaixo. A população entrou em euforia. A população enlouqueceu. É o nosso super-herói. Chegou o Superman do governo do Sarney e o homem é o Dilson Funaro. E aquilo foi até novembro do mesmo ano. Consequência disso, os preços não se mexeram. Começou a desaparecer produtos das prateleiras, todo mundo tinha dinheiro para comprar, porque os preços foram reduzidos pela metade, praticamente, e os produtos começaram a desaparecer das prateleiras, porque todo mundo tinha dinheiro para comprar. Quando todo mundo tem dinheiro para comprar, vocês escrevam que se no Brasil amanhã todo mundo tiver dinheiro para comprar, a produção brasileira vai sofrer um colapso, porque não vai ter para todo mundo. Aconteceu em 1986. O que aconteceu? 15 de novembro de 86, eleição para o Congresso, as eleições gerais. Resultado das eleições gerais, o PMDB, partido do José Sarney, elege 22 governadores de 23 que estavam em disputa. E mais do que isso, o governo do José Sarney consegue essa composição lá na Assembleia Nacional Constituinte. PMDB, 303 deputados, eram 559 na época, 559 congressistas, entre senadores e deputados. O PMDB consegue 303, o PFL, que hoje é o DEM, conseguiu 135, o PDS, que hoje é o PP, conseguiu 38, e o resto foi o resto. Mais do que isso, uma semana depois da eleição, o governo diz: olha, não dá para manter o plano colapsou, está faltando mercadoria e vamos ter que liberar os preços de novo. Um golpe eleitoral sem precedentes na história do país. Muito bem, o que acontece? Alô? O que acontece? Os partidos da base de sustentação do governo, o PMDB, o PFL, o PDS, o PTB, o PL e o PDC, Partido Democrático Cristão, fazem uma base do governo dentro da Assembleia Nacional Constituinte, um grupo que ficou famoso por se chamar o Centrão. Ou seja, o Centrão, na linguagem popular, dava as cartas e jogava de mão na Constituinte. Eles faziam o que bem entendiam dentro da Constituição. Mas bem, lentamente, aquele bloco, que era um bloco multipartidário, e por exemplo, dentro do PMDB tem partes que depois constituíram o que foi o PSDB, tem outras partes que foram para o PDT, ou seja, se desmanchou um pouco aquele Centrão, perdeu um pouco, mas ficou o Centrão como sendo um bloco partidário
de centro-direita. Mas ainda que perdendo alguns membros no decorrer, o PSDB, por exemplo, foi criado no último ano, bem no finalzinho da Constituinte. O que acontece? É feita uma Constituição. E nessa Constituição, e não obstante a atuação desses grupos, e não obstante o golpe que foi dado eleitoral no ano de 1986 por José Sarney e a centro-direita do país, se constituiu uma Constituição, se fez uma Constituição. E essa Constituição teve a participação e teve uma pressão popular muito forte. Os grupos se mobilizaram, porque viram que era um momento institucional importantíssimo na vida do país, se mobilizaram e trataram, bom, nós precisamos fazer acontecer as nossas propostas. E a nossa Constituição, entre mortos e feridos, saiu um bom texto constitucional. Um texto constitucional que não tem precedentes na nossa história. Não tem precedentes em termos de direitos fundamentais. A nossa lista de direitos fundamentais nunca foi tão extensa, e a variedade de direitos fundamentais que foram postos na Constituição nunca foi tão variada. Nós temos direitos fundamentais de todas as espécies de direitos fundamentais, individuais, políticos, sociais, difusos, etc. Todos. E nunca até então tinha havido uma estruturação de uma democracia representativa tão bem estruturada, e não obstante ter havido algumas concessões em termos de poderes públicos que deram superpoderes para alguns poderes, como é o caso, por exemplo, do Ministério Público, que cresceu em termos de poderes enormemente dentro da Constituição Federal. Até há pouco tempo, o Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, fazendo uma crítica, porque ele foi o grande defensor do aumento de poder do Ministério Público. Olha, acho que erramos na dose, o remédio virou veneno. E ele mesmo fazendo a crítica daquela atuação. Mas bem, o que resultou nessa Constituição? A Constituição brasileira, ela não é só uma Constituição que tem caráter regulatório. Ela tem um caráter prospectivo. A Constituição, ela pode ser entendida como um grande projeto. Assim como nós fazemos um projeto de uma casa e traçamos o esboço, assim como os artistas fazem o projeto dos seus quadros a lápis antes de começar a pintura, a forma que nós temos de fazer projeto no sentido de algo em estado de lançamento para o futuro, isso que significa projeto, né? Quando nós fazemos o projeto de uma casa, nós estamos lançando a base daquilo que vai ser executado no futuro. A Constituição é isso, a Constituição é um projeto de sociedade. Que tipo de sociedade nós queremos? Nós queremos uma sociedade autoritária, nós queremos uma sociedade discriminatória, nós queremos uma sociedade racista, etc. Não, nós queremos uma sociedade democrática, tolerante, que a dignidade da pessoa humana seja um dos fundamentos, que a cidadania seja altamente valorizada, que não tenhamos desigualdade social, que seja uma sociedade solidária, etc, etc, etc. Ali do artigo 1º, artigo 3º da Constituição. E resultou que a nossa Constituição passou a ser considerada como uma Constituição dirigente. O que significa isso? A Constituição, além de regular muitas coisas, ela passou a dar ordens para o Estado fazer algumas coisas. Exemplo, quando vocês leem lá no direito à saúde, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. A Constituição está dizendo para o Estado, você tem a obrigação de fazer políticas públicas que garantam o direito à saúde. É isso que a Constituição está dizendo. Ela está dando uma ordem, ela está dirigindo a ação do Estado, e por isso ela é chamada de Constituição dirigente. E nessa dirigência constitucional, nessas ordens constitucionais, surgiu uma série de promessas dentro da nossa Constituição. Que promessas foram essas? Uma promessa de igualdade. Nunca houve uma grande promessa de igualdade como a que houve na Constituição de 88. O artigo 5º está recheado de elementos de igualdade, o artigo 3º está recheado de elementos de igualdade, a ordem social, a partir do artigo 193, está recheada de propostas de igualdade, quando se fala em direito à saúde, em direito à educação, direito à moradia, os direitos dos trabalhadores nunca foram tão extensos. Ou seja, tem vários elementos na Constituição que sustentam, que estruturam essa ideia de igualdade. Nunca houve no nosso constitucionalismo um grau de promessas de liberdade, como houve na Constituição de 88. O artigo 5º, que é o nosso artigo por excelência das liberdades, nunca foi tão extenso.
Em relação à Constituição anterior, que também tinha um rol de liberdades, mas que pouco significava, porque era o AI-5, que era a Constituição dos militares, nós tivemos 25 incisos a mais no artigo 5º. O rol de liberdades aumentou enormemente. Também, na nossa Constituição, houve uma promessa de paz social. Está lá, objetivos, a paz social, lá no artigo 3º, é um dos objetivos. E todo esse rol de direitos que deveriam ser efetivados para os cidadãos brasileiros, deveriam garantir a paz pela eliminação dos conflitos de natureza econômica, conflitos de natureza social, conflitos de natureza política, etc, etc. Mas, uma coisa que surge de forma muito clara na Constituição, é uma proposta de domínio sustentável da natureza. Lá na parte do meio ambiente, etc., aquilo lá significa, ou seja, é uma das grandes propostas, um dos grandes objetivos, uma das grandes finalidades da modernidade, pela tecnologia que surgiu com as revoluções industriais, é dominar a natureza. O ser humano, na modernidade, ele quis dominar a natureza, ele quis assujeitar a natureza para garantir melhor qualidade de vida. Na nossa Constituição, seguindo um constitucionalismo social e democrático, nós temos uma proposta de domínio sustentável da natureza, lá na parte do artigo 225, lá que fala do meio ambiente. E mais do que isso, seguindo a tradição do constitucionalismo, desde o século XVII, com os ingleses, a ideia de que os poderes públicos devem ser limitados. Essa é a ideia. A pergunta que se coloca é a seguinte: isso aconteceu? Qual foi o grau de efetividade da Constituição brasileira quando nós olhamos na perspectiva sociológica a Constituição brasileira? Isso aqui é o dever ser, isso aqui é o plano normativo, é o plano jurídico normativo do dever ser. Deve ser assim. A pergunta é: como está a situação? Ou seja, é uma pergunta de natureza sociológica. Como é a coisa hoje? O ser da Constituição brasileira, ela foi efetivada ou não foi efetivada? Bom, aí aparecem algumas coisas. A primeira delas, a igualdade. A Constituição realizou a igualdade? Sim ou não? Logo depois da promulgação da Constituição, entra um governo, que é o governo Collor, o Messias Salvador, que iria botar o país nos trilhos. O caçador de Marajás, o homem que ia acabar com os bandidos no Brasil, Fernando Collor de Mello, eleito um partido que não existia, PRN, ninguém sabia desse partido, surgiu o partido da noite para o dia. Em fevereiro do ano de 89, aparece Fernando Collor de Mello, em novembro está eleito, uma votação maciça, o povo se atirou nos braços de Fernando Collor de Mello. 2 anos depois, Fernando Collor de Mello, emaranhado numa rede de corrupção, de banditismo, de tudo que foi coisa, é derrubado. O secretário número 1, o braço direito dele, é assassinado em Alagoas, num quarto lá com uma namorada, e assim terminou, tristemente, o governo do Salvador da Pátria, que foi eleito no ano de 1989. Pois bem, depois disso entra o vice Itamar Franco, o Itamar Franco nomeia Fernando Henrique Cardoso seu ministro da Fazenda, e o Fernando Henrique Cardoso começa a fazer a estabilização da economia. Porque na época do José Sarney, a inflação batia em 90% ao mês. Nós perdíamos 50% do salário ao mês. O Fernando Henrique cria o Plano Real, estabiliza a economia e se elege presidente da República. E aí já nos anos subsequentes, isso aí começa a ter uma afetação lenta em relação à redução da pobreza. E essa redução da pobreza despenca nos anos seguintes, até o ano de 2008, que esse é o período de socialização que acontece com o governo Lula. Depois disso, começa a crescer de novo o problema da pobreza no país, ou seja, as nossas políticas, a nossa estrutura política, nossa estrutura econômica não foi tão eficaz a ponto de segurar esse processo de redução da pobreza, e chegamos, na nossa fase ótima, a algo em torno de 8 e uns quebradinhos % de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, e essa situação
Posteriormente, piorou enormemente. E chegamos nos indicadores sociais do IBGE do ano de 2017, a um número de 52 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, o que significa pessoas vivendo com menos de 5 dólares e 50 centavos de dólar por dia. Quem de vocês vive com 5,50 de dólar por dia? Tudo incluído aí. Desde do levantar de manhã cedo e acender a luz de cabeceira, escovar os dentes, botar o chinelo, comer e, bom, todas as atividades que demandam. Até para fazer xixi tem que contar os 5,50. Quem vive? No Brasil tem 52 milhões vivendo assim. Conclusão número 1. A Constituição está com problemas aqui. A Constituição não foi tão efetiva assim. Segunda grande promessa. Promessa de liberdades. Aqui tem um quadro de um artigo aqui, que eu não achei o artigo aqui ligeiro para colocar para vocês, mas peguemos o informativo as informações penitenciárias feitas pela Secretaria de Assuntos Penitenciários do Ministério da Justiça, o chamado Infopen do ano de 2016, página número 7. Número de presos no Brasil no mês de agosto de 2016, 726 mil presos, 712. Hoje, estima-se que nós chegamos, 2 anos depois, a 800 mil presos. Estamos com 800 mil presos. Saímos, no ano de 1990, de 90 mil presos e chegamos no ano de 2018 com 800 mil presos. Um aumento de 870% no número de presos no país. Custo de um preso por mês no país, R$ 2.500. Quanto é que dá isso? Quase 2 bilhões por mês gastos com presídios, com presidiários, com pessoas apenadas. Promessa de liberdade? Sucumbe. Porque se um governo se propõe, se os governos sucessivamente se propõem a aprisionar cada vez mais indivíduos com a vã esperança de acabar com a criminalidade, eles se esqueceram de avisar o centroavante que tem a lei do impedimento. Quando começa o jogo de bola, tem que avisar, olha, tem a lei do impedimento, você não pode fazer gol quando só tiver você na frente. Esqueceram de avisar a bandidagem. Esqueceram de avisar outros grandes problemas que tem no Brasil. Esqueceram de avisar os mercados, esqueceram de avisar os exploradores, esqueceram de avisar uma série de gente que está envolvida na geração da criminalidade. E a criminalidade não diminuiu. E aí também foi embora a promessa de paz. Porque a promessa de paz, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2017, no ano de 2017, 61.283 pessoas assassinadas no país. São mortas com arma de fogo, por crimes dolosos contra a vida, 61 mil pessoas no país. Estamos num estado de paz, entre aspas, bem pior do que o estado da Síria, que está em guerra declarada. Estamos bem pior do que o Congo, que está em guerra declarada. Estamos bem pior que a Somália, que está em conturbação social permanente. Estamos infinitamente piores do que o conflito que existe entre Israel e Palestina. E é conflito internacional declarado entre povos distintos. Nós superamos eles em larga escala. E mais do que isso, voltando à questão da liberdade, do aprisionamento, a curva dos Estados Unidos, que é o país que mais aprisiona no mundo, que chegou a 2 milhões e 400 mil presos no ano de 2008, a curva foi assim desde os anos 90, chegou a 2008, parou e começou a descer. A curva da China, que é o segundo, que tem 1 milhão e 700, foi até o ano de 2009, por aí, crescendo, parou e começou a descer. A curva do Brasil começou em 90, subiu, chegamos no ano de 2017, assim, estamos quase em linha vertical, quase no ritmo de um foguete, subindo quase verticalmente. E as propostas que têm surgido por aí, nenhum candidato assumiu de dizer, olha, sistema penal, sistema penitenciário não resolve a criminalidade, o problema da criminalidade é outro, e eu vou me responsabilizar por diminuir esse negócio aí. Nenhum, todo mundo quer. Então, alguns querem, inclusive, matar
né? Vamos eliminar, vamos passar a metralhadora que é melhor. Bom, o que está acontecendo? Paz social? Me parece que não. A terceira, então, fraquejamos na igualdade, fraquejamos na igualdade, fraquejamos na liberdade, fraquejamos na paz social. Domínio sustentável da natureza. 3 dados aqui para mostrar o caos que está o país em termos do domínio sustentável da natureza. Primeiro, queimadas. Fonte, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, daqui de São Paulo. 2018, 216.488 focos de incêndio no Brasil. Boa parte desses incêndios são acidentais. Boa parte são intencionais. Incêndios intencionais praticados por grandes proprietários de terra do centro-oeste e do norte, que têm dentro das suas terras áreas protegidas que não podem ser utilizadas, tocam fogo, queimou, agora eu vou ter que usar. Vou ter que usar, já que está queimada mesmo, né? Não tem mais árvores, agora vamos usar. Então isso aí é um assinte para qualquer proposta de domínio sustentável da natureza. Segundo problema, agrotóxicos. Fonte, Palácio do Planalto e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Desde 2008, o país está entre os campeões mundiais absolutos no uso de agrotóxico. Inclusive usando agrotóxicos que são proibidos no local sede das fábricas. Monsanto, nos Estados Unidos, DuPont, na Suíça, Bayer, na Alemanha, eles não permitem, mas aqui para nós permite. A nossa região que nós moramos lá, que é o Noroeste, Missões, do estado do Rio Grande do Sul, a parte que vai para o lado da Argentina, é a campeã brasileira de uso de agrotóxicos. Consequência, nós somos os campeões do mundo. Porque se o Brasil é o que mais usa, nós somos o que mais usa no Brasil, nós somos os campeões do mundo. Somos os que mais usa. No centro de tratamento oncológico, centro de oncologia do Hospital de Caridade da cidade que nós moramos, é uma referência de medicina regional. O centro de oncologia fez uma pesquisa epidemiológica na região. 70% dos casos de câncer que chegam até o CACOM, que é o centro de oncologia, são de agricultores. Agricultores. O que é isso? Utilização de agrotóxicos. E fundamentalmente esses cânceres são cânceres nos rins, câncer em bexiga e câncer no cérebro, todos eles ligados, e os exames que se fazem, exames laboratoriais, detectam nesses indivíduos altos índices de contaminação com agrotóxicos. Estamos e agora surgiu uma legislação que trocou o nome gentilmente de agrotóxicos para defensivos agrícolas. Agora é um nome super light, né? E o desmatamento. O desmatamento no Brasil é a maior vergonha da paróquia, porque todos os países do mundo que tinham índices de desmatamento travaram isso e o Brasil avançou. O Brasil, aí coloco para vocês, nos últimos 34 anos, 399 mil quilômetros quadrados. Estamos avançando. Para fechar, eu até nem coloquei nada na lâmina, a limitação dos poderes públicos. Os poderes públicos, os indivíduos que exercem os poderes públicos perderam a noção absolutamente de limites, né? Quando, por exemplo, o poder legislativo tem um presidente, o senhor Eduardo Cunha, que é um dos maiores ladrões da história do país, está sentado na mesa, com um caminhão de processos, com denúncias de toda a ordem, e tem indivíduos que ainda vão defender aquele cidadão, e não tiravam aquele indivíduo, e teve que o Supremo Tribunal Federal mandar ele sair, por gentileza, o senhor se retire, porque não tem condições morais mínimas de dirigir esse poder. Significa que os poderes estão confusos nas coisas que estão fazendo. Um está fazendo a função do outro. E aí um poder interfere pelo outro. O que não estou aqui defendendo nem nada, não estou fazendo juízo de valor, mas o que a Dilma fez, os motivos pelos quais a Dilma foi cassada, o Lula tinha feito a mesma coisa e o Fernando Henrique tinha feito a mesma coisa. Por que não caçaram eles também? Fizeram a mesma coisa. Mas como não houve negócio entre a Dilma e o senhor Eduardo Cunha, o que acontece? O Eduardo Cunha encampa e vamos tirar a Dilma. Tiraram a Dilma. Não estou discutindo o problema, ou seja, é um poder invadindo o outro e o caos que nós estamos assistindo. Chegamos nesse limite, num quadro eleitoral extremamente delicado, extremamente grave, que agora o povo quer virar o país de cabeça para baixo.
Eu chego com tudo isso para dizer o seguinte para vocês. Desse quadro todo aí, a nossa Constituição está lenta, não está sendo efetiva, não está sendo cumprida. O que eu quero dizer para vocês é que nos resta uma coisa ainda. Nos resta uma Constituição, que é uma Constituição democrática, que foi feita, apesar de ter havido o Centrão, o povo entrou em campo e fez a Constituição acontecer. Essa Constituição é uma bela Constituição e nos garante ainda uma democracia. Temos ainda um resto dessa Constituição, que é a possibilidade de domingo nós chegarmos lá e votar e escolhermos nossos candidatos. Bom, e aí vamos escolher, dentro dessa possibilidade, com todos os problemas que existem nessas conduções dos processos, né? Nós ainda podemos escolher. Então me parece que é um grande momento de pensar que temos que manter a qualquer custo esse regime democrático constitucional. Porque as promessas contra a Constituição, eu estava um dia desse, eu fiz uma palestra lá parecida com essa aqui, e teve um professor lá da nossa universidade, com mais ou menos 70 anos, que vivenciou a ditadura de uma forma visceral, e ele, no final, assim que nós ficamos conversando, ele deu uma suspirada, assim, eu senti que faltou ar para ele dizer, eu não sei se eu tenho força para viver outra ditadura. Eu gostaria que seguíssemos no nosso regime constitucional. E é isso que eu pediria a estudantes de direito, que façam uma resistência constitucional, porque sem Constituição nós vamos cair em regimes autoritários, e os anúncios que tem, as manchetes de todos os jornais do mundo inteiro estão horrorizados com o que está acontecendo no Brasil. Obrigado a vocês, uma satisfação.